Você já ouviu falar em tomismo? É uma das correntes filosóficas mais sólidas e influentes do Ocidente. Baseada nas ideias de Tomás de Aquino, um pensador genial do século XIII. Mas o tomismo não é só uma mistura de filosofia e teologia. É um sistema completo para entender a realidade, que confia na capacidade da nossa razão de encontrar a verdade, sem brigar com a fé. Imagina a cena. Século XIII. Uma verdadeira revolução intelectual acontecendo na Europa, com a redescoberta das obras de Aristóteles. A filosofia cristã precisava dar uma resposta à altura. E é aí que surge Tomás de Aquino. Ele não simplesmente rejeitou Aristóteles, nem aceitou tudo sem pensar. O tomismo nasceu como uma integração inteligente e crítica do pensamento aristotélico. A base de tudo no tomismo é a metafísica, o estudo do ser. Para Tomás, a primeira coisa que nosso intelecto entende é o conceito de ser. E não é algo abstrato, não. É a realidade concreta que a gente vê nas coisas ao nosso redor. Isso dá ao tomismo um caráter super realista, diferente de outras filosofias que vieram depois. Um dos pontos mais importantes é a diferença entre essência e existência. A essência é o que uma coisa é. E a existência é o fato de que ela existe. Em nós e em tudo o que foi criado, essas duas coisas não são a mesma. Nenhum de nós existe por si mesmo. Isso nos leva a pensar que precisa existir um ser, onde a essência e a existência são a mesma coisa. E quem é esse ser? Para o tomismo, é Deus, o Ipsum, esse subsistens, ou seja, o próprio ser que existe por si. Nele não existe mistura, nem limite nem mudança. Ele é ato puro. E o mais interessante é que, segundo Tomás, a gente pode chegar a essa conclusão usando a nossa própria razão, analisando o movimento, as causas e a ordem que vemos no mundo. É por isso que as famosas 5 vias para provar a existência de Deus são tão conhecidas. Elas partem da nossa experiência do dia a dia. Tomás de Aquino argumenta a partir do movimento, da causalidade, da contingência das coisas, dos graus de perfeição e da finalidade que existe na natureza. Todas essas vias levam a razão a concluir que existe um ser primeiro, necessário e transcendente. A teoria da causalidade também é fundamental. Inspirado em Aristóteles, Tomás de Aquino diz que existem causas segundas, que realmente agem no mundo, como nós mesmos. Isso não diminui o poder de Deus como a causa primeira. Pelo contrário, Deus fundamenta a ação das criaturas, mas não anula a nossa liberdade nem a ordem natural. E como a gente conhece o mundo? O tomismo diz que o nosso intelecto não inventa as coisas, mas capta a realidade como ela é. Tudo começa com os sentidos, com a experiência. A partir do que vemos, ouvemos e tocamos, nosso intelecto consegue extrair as ideias universais. Ou seja, não nascemos com ideias prontas na cabeça, mas também não somos só experiência pura. A gente tem um potencial para conhecer, que precisa do contato com o mundo para se desenvolver. Falando do ser humano, o tomismo nos vê como uma unidade de corpo e alma. A alma racional é o que dá vida e forma o corpo. Essa visão recusa tanto a ideia de que o corpo é uma prisão para a alma, quanto a ideia de que somos apenas matéria. A nossa dignidade vem da nossa capacidade de pensar e de escolher livremente. Nossa vontade naturalmente quer o bem, mas precisa da razão para saber o que fazer para alcançá-lo. Isso nos leva direto para a ética. No tomismo, a ética tem um objetivo claro, a felicidade, e não é uma felicidade de prazeres momentâneos, mas a realização completa da nossa natureza. O ponto máximo dessa felicidade seria a contemplação de Deus. Para nos guiar, temos a lei natural. Ela é como uma bússola interna, a participação da nossa razão na lei eterna de Deus, que nos ajuda a saber o que é certo e errado. As virtudes morais são super importantes para formar nosso caráter. Com o hábito de fazer o bem, a gente treina nossa alma para agir de forma equilibrada e justa. E na vida em sociedade, o tomismo também tem muito a dizer. Somos seres sociais por natureza. O objetivo da política é o bem comum. E as leis devem ser justas e baseadas na lei natural. Ao longo dos séculos, o tomismo influenciou a filosofia, a teologia, o direito
e a educação de uma forma impressionante. E não é só coisa do passado. Sua estrutura lógica e coerente permite que ele continue dialogando com os desafios do nosso tempo. A permanência do tomismo mostra o quão bem ele foi construído. Tomás de Aquino não via a filosofia como pedaços soltos de conhecimento, mas como uma investigação organizada da realidade, onde tudo se encaixa. Essa visão de que a realidade tem uma ordem objetiva e que podemos con-recla é um contraponto forte ao relativismo de hoje. A verdade, para Tomás, é a correspondência entre o que pensamos e o que a coisa realmente é. Isso dá uma base sólida para a ciência e para o diálogo. Quando o assunto é falar de Deus, o tomismo usa o conceito de analogia. As palavras que usamos para falar de Deus não são exatamente iguais ao que usamos para as criaturas, mas também não são totalmente diferentes. Elas guardam uma semelhança, mas respeitam a transcendência divina. A doutrina da criação a partir do nada também é central. O mundo não surgiu por necessidade, mas por um ato livre de Deus. E essa criação não foi só um evento no começo dos tempos. É uma dependência contínua. E como fica a liberdade humana com a providência divina? O tomismo equilibra as duas coisas. Deus, como causa primeira, governa tudo, mas isso não anula a nossa liberdade. Nós agimos de acordo com a nossa natureza, mesmo dentro do plano divino. Dentro da nossa mente, Tomás de Aquino analisa o intelecto e a vontade. A vontade quer o bem de forma geral, mas precisa da razão para escolher os bens específicos aqui e agora. E as paixões, os nossos sentimentos, elas não são ruins em si. Quando são guiadas pela razão, ajudam a gente a fazer o bem. O problema é quando elas ficam desordenadas. A ideia de hábito é chave na ética tomista. As virtudes são hábitos bons que nos aperfeiçoam. Por isso, a formação moral é um processo contínuo de educação do nosso caráter. A justiça, por exemplo, é uma virtude central que organiza a vida em sociedade. As leis humanas devem ser racionais e buscar o bem comum. Se uma lei vai contra a lei natural, ela perde sua legitimidade moral. No campo da educação, o tomismo valoriza a formação completa da pessoa. O conhecimento não é só acumular informação, mas aperfeiçoar o intelecto na busca pela verdade. E mesmo que a filosofia e a teologia sejam distintas, Tomás usa a filosofia para esclarecer a fé. A revelação traz verdades que a razão sozinha não alcançaria, mas que não a contradizem. Durante a Idade Moderna, o tomismo foi criticado, mas no século XIX, o neotomismo surgiu para revitalizar essas ideias, dialogando com a ciência e as filosofias modernas. Hoje, o tomismo continua relevante, oferecendo ferramentas para discutir temas complexos, como bioética, dignidade humana e justiça social. Sua capacidade de integrar razão e fé, indivíduo e comunidade, oferece uma visão de mundo completa e coerente. No fim das contas, o tomismo não é só uma doutrina do passado, mas uma tradição intelectual viva. Sua profundidade e capacidade de responder às questões mais fundamentais do ser humano garantem seu lugar no debate filosófico até hoje, ao afirmar que a verdade é objetiva e que nossa razão pode alcançá-la. Tomás de Aquino nos dá uma base sólida para a busca do conhecimento e para uma vida com sentido. Obrigado por assistir! Se você gostou desse mergulho na filosofia de Tomás de Aquino, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!